nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar hoje sobre São José de Cupertino, um santo místico da nossa Igreja Católica. São José, ele também é padroeiro dos estudantes. Mas por quê? Porque ele tinha muita dificuldade nos estudos. Ele não era aprovado em nenhum lugar, em nenhum exame. A cada ordem que ele ia, que ele tinha que passar por alguma prova, por algum exame, ele era reprovado. E assim foi indo, até que um dia ele conseguiu ser aprovado pela graça de Deus, porque capacidade nenhuma ele tinha. Ele, humanamente olhando, ele não era um homem bonito, ele não era belo, ele não era inteligente, ele era desastrado. Humanamente ninguém dava nada por ele, mas pela graça de Deus, espiritualmente, aquele homem ele era extraordinário. Por ser um santo místico na nossa igreja, uma das formas que mais acontecia com ele era de ele levitar, de ele flutuar. E isso acontecia em qualquer lugar. Desde ele criança, isso já acontecia com ele. Bastava ele olhar para um quadro de Jesus, para uma imagem, e ali ele já ficava em êxtase. Olha só o que acontecia com esse homem, esse grande servo de Deus. E por ele ter sido reprovado em muitos lugares, quando ele voltou para a casa da sua mãe, ela pensou: tem alguma coisa errada, não pode isso acontecer. Como é que você pode ser expulso de um local santo? É porque você aprontou, é porque você fez alguma coisa de errado. E futuramente, São José, ele vai falar assim, que ele não precisava de noviciado, porque ele tinha a sua mãe. A sua mãe, por ser muito dura, ela corrigia ele, assim como ele poderia ter sido corrigido em um noviciado. Desde cedo, aquele homem foi corrigido, foi educado pela sua mãe. Família cristã, foi educado para seguir os caminhos de Deus e formado para isso também. São José, ele passou por muitas êxtases, em muitos lugares. Uma delas foi diante do próprio Papa. Por ele já estar ficando conhecido por conta da sua mística, ele foi para diante do Papa. E diante do próprio Papa, assim que ele se ajoelhou, que ele se prostrou diante do Santo Padre, o Papa, o que foi que aconteceu? Ele entrou em êxtase naquele momento. E o Papa pensou: se esse homem morrer antes de mim, eu vou testemunhar a santidade dele. O Papa era o próprio testemunho de tudo aquilo que estava vendo, que estava acontecendo. Por isso que é tão conhecido em relação à sua mística, São José de Cupertino, porque não tinha horário, não tinha local. Era em qualquer momento que ele ficava flutuando, que ele ficava em êxtase. Outra coisa também que aconteceu com ele foi ele ter sido proibido de rezar com seus companheiros. Mas por que por ter acontecido isso com ele, ter sido proibido? Porque como ele entrava em êxtase em vários momentos, em vários locais, chamava muita atenção dos que estavam à sua volta. E muitos dos outros não conseguiam se concentrar com o homem do seu lado ali flutuando, levitando. E foi dito a ele que ele deveria rezar somente na sua cela, somente no seu quarto. Outra coisa também, por ele ser muito obediente a Deus, foi que os seus superiores queriam que ele fosse um padre exorcista. Ele tinha que ser exorcista, não porque ele quisesse, mas sim por ordem dos seus superiores. Ele não queria aquilo, ele não queria ser exorcista. Mas quando ele ia diante daquelas pessoas endemoniadas e possuídas, ele dizia: eu te expulso, demônio, pela minha obediência, porque eu estou sendo obediente. Mas se você não quiser sair, não saia. Eu estou aqui para te expulsar, porque eu estou sendo obediente aos meus superiores. E o demônio saía daquelas pessoas. Olha só que coisa extraordinária. Aquele homem expulsava demônios, aquele homem ele levitava, flutuava, porque a graça de Deus sim estava sobre ele. Mesmo não tendo nada humanamente a oferecer, sendo desastrado, Deus ele agia naquele homem. E a história dele é muito grande e também muito bonita. Se a gente conhecer melhor sobre esse santo, a gente vai se admirar mais, porque é uma coisa realmente extraordinária. Humanamente tem quem não acredite, mas pela a igreja, pelos testemunhos, por todos aqueles que chegaram a ver isso acontecer com ele e testemunham isso, nós devemos sim ter fé e acreditar nesse grande santo. São José de Cupertino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.